Já ouviste alguém te dizer que gosta de ti, mas não o suficiente para te amar? Não com raiva, não com lágrimas, apenas, com calma. Como se estivesse a ler um manual sobre como acabar com um coração sem fazer barulho. Foi numa terça-feira à noite. A luz da sala era morna. O cheiro do jantar ainda estava no ar. Ela pediu para conversar, precisamos ser honestos um com o outro. Eu sentei. E em menos de um minuto, a minha vida inteira se dividiu entre antes e depois. Ela olhou para mim, cruzou as mãos, e disse: Gosto de ti, mas não estou apaixonada. Nada gritado, nada dramático. Como se estivesse a falar do tempo. E naquele instante, algo dentro de mim deixou de respirar. A mente humana é estranha. Em segundos, comecei a pensar em tudo o que tínhamos vivido. 3 anos de risadas, jantares, planos, pequenas discussões seguidas de reconciliações. De repente, tudo parecia mal interpretado. E enquanto ela falava sobre ser honesta, a minha cabeça gritava. Então todos os beijos foram enganosos. Todas as promessas eram um papel de ensaio. Mas a boca não disse nada. Ela continuou. Não quero terminar. Eu gosto de viver contigo. Gosto da nossa rotina. Só não sinto aquele amor, sabe? E eu percebi. Ela não queria um fim. Ela queria conforto sem compromisso. Queria segurança sem responsabilidade. Então eu respirei fundo. E disse o que qualquer homem diria quando finalmente entende tudo. Obrigado pela clareza. Ela sorriu. Um sorriso aliviado. Como quem acredita que acabou de resolver um problema, sem perceber que acabou de destruir alguém. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei a olhar para o teto, a contar as horas entre o silêncio e a indiferença. A mente fazia replay daquela frase como uma música partida. Gosto de ti, mas não estou apaixonada. E quanto mais pensava, mais me convencia de uma coisa. Se ela me via apenas como alguém que gosta, eu passaria a vê-la exatamente assim, alguém de quem eu apenas gosto. Nada mais. Sem drama, sem lágrimas, apenas reciprocidade. Na manhã seguinte, algo mudou. Não dentro dela, dentro de mim. O amor que eu sentia ainda estava lá, mas agora estava quieto. E pela primeira vez, decidi fazer algo diferente. Não lutar. Não implorar. Apenas agir com a mesma verdade que ela me ofereceu. Ela achava que tinha ganho a liberdade. Mas o que ela não sabia é que a partir daquele dia, eu também a tinha. E se, em vez de discutir, simplesmente deixasses de lutar? Não por desistência, mas por respeito, pelo que foste. E pelo que já não és. Naquela manhã, decidi começar a minha própria operação. Chamei-lhe Operação Colega de Quarto. O despertador tocou às 7. Ela ainda dormia. Normalmente, eu deixava um beijo na testa dela antes de sair. Dessa vez, apenas ajeitei o cobertor e fui-me embora. No caminho para o trabalho, olhei para o telemóvel. Nenhuma mensagem enviada. Nenhum bom dia, amor. É pela primeira vez em muito tempo. O silêncio não me doeu. Foi libertador. Passei no florista. Durante um ano inteiro, eu comprava flores todas as terças. Pequenas, simples, mas ela adorava. Disse ao dono: Cancela o pedido semanal, por favor. Ele olhou para mim, confuso. Eu apenas sorri. 12 euros por semana para alguém que só gosta de mim? Não, já chega. A dor não desaparece de repente. Ela transforma-se em clareza. E naquele dia, percebi que continuar a agir como namorado de alguém que me via apenas como amigo era uma forma de autoengano. À noite, ela preparou o jantar. Massa com molho de tomate, o meu prato favorito. Sentei-me à mesa. Comemos. Falamos do trabalho. Ela sorriu. Tentou encostar-se no sofá depois. Eu levantei-me. Peguei no portátil e sentei-me no outro canto da sala. Um abraço lateral. Breve. Mais nada. O olhar dela mudou. Havia confusão ali. Uma dúvida silenciosa. O que está a acontecer? Mas ela não perguntou. E eu não expliquei. Às vezes, a maior forma de gritar é calar. Enquanto limpava o apartamento no dia seguinte, organizei tudo. Dividi o armário. Mudei as minhas coisas para a casa de banho do corredor. Transformei o quarto de hóspedes num escritório.
É no final da tarde. Quando ela chegou, apenas disse: Acho que é melhor termos o nosso espaço. Somos, afinal, dois colegas de quarto que gostam um do outro. Ela riu. Achou que era uma piada. Mas o meu olhar disse o contrário. O amor não morre com gritos. Morre com gestos pequenos. Com a ausência de mensagens. Com a cama fria. Com a rotina que antes era ternura e agora é apenas logística. Ela ainda não sabia, mas a Operação Colega de Quarto tinha começado. É à medida que o silêncio crescia. A distância entre nós também crescia. Não em metros, em sentimentos. Nos dias seguintes, percebi algo curioso. Ela, que antes parecia tão segura, começou a mudar. Mais atenta, mais nervosa, quase arrependida. E foi aí que tudo começou a virar. Porque, às vezes, o silêncio não destrói. Ele apenas mostra quem realmente se importa. Dizem que só damos valor a algo quando o silêncio se torna mais alto do que a presença. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Porque, quando o amor se transforma em ausência, até o ar da casa muda. Os dias seguintes foram estranhos. Ela acordava antes de mim, coisa que nunca fazia, e preparava café. Colocava 2 chávenas na mesa. Uma delas na minha frente. Eu agradecia com um simples, obrigado, e saía. Nenhum beijo. Nenhum, até logo, amor. Apenas o som da colher a bater na porcelana e o relógio da cozinha a marcar o tempo que já não voltaria. No início, pensei que ela ficasse aliviada. Mas quanto mais o silêncio crescia, mais ela parecia inquieta. Começou a mandar mensagens. O que queres para o jantar? Posso lavar a tua roupa também? Eu respondia curto, educado, mas distante. Ela não dizia nada, mas o olhar dela dizia tudo: medo. Medo de que eu tivesse deixado de a amar. E a ironia é que, pela primeira vez, eu não sabia responder a essa pergunta. Uma sexta-feira, ela trouxe jantar do restaurante caro que costumávamos ir nos aniversários. Um gesto de recordar o que éramos. Comemos juntos. Ela riu de algo que eu disse. E por um segundo, foi quase como antes. Mas esse segundo passou depressa. Dividi a conta no telemóvel. Metade para cada um. O riso dela morreu ali mesmo. Estás a brincar? Perguntou. Não, respondi. Colegas de quarto dividem despesas. O silêncio que veio depois foi pesado. Quase físico. É naquela pausa. Percebi algo cruel. Ela não sentia falta de mim. Sentia falta da forma como eu a fazia sentir, desejada, segura, admirada. E quando isso acabou, ela percebeu o vazio. As pessoas pensam que o oposto do amor é o ódio. Não é. É a indiferença. E eu estava a aprendê-lo devagar. Todos os dias, ao vê-la tentar reacender um fogo que ela própria tinha apagado. Às vezes, apanhava a olhar para mim enquanto eu trabalhava no escritório. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de culpa e nostalgia. Mas eu não podia voltar atrás. Quem quebra o encanto não tem direito a exigir magia outra vez. Numa noite de sábado, ouvia no telefone com uma amiga. A voz baixa, trêmula. Acho que o perdi. A amiga perguntou, mas não era isso que querias? E o silêncio dela respondeu tudo. Foi aí que percebi. A confusão tinha começado de verdade. Ela já não sabia o que sentia. É pela primeira vez. Eu também não. Mas o que veio a seguir? Mostrou-me até onde alguém pode ir quando começa a perder o controlo. Toda história tem um ponto de ruptura. Aquele momento em que o silêncio já não protege, ele provoca. É no nosso caso. O silêncio dela gritou primeiro. Foi numa quinta-feira à noite. Eu estava no sofá, a ler, quando o telefone dela começou a vibrar sem parar. Mensagens. Chloe, a melhor amiga. Ela entrou no quarto, fechou a porta, mas as paredes são finas. É por mais que eu não quisesse ouvir. Ouvi. Ele está estranho, frio, acho que está a tentar castigar-me. Mas foste tu que disseste que não o amavas, respondeu a amiga. Eu sei, mas não pensei que ele fosse levar a sério. Naquele instante, percebi. Ela nunca quis sinceridade. Quis controle. E quando perdeu o poder sobre mim, entrou em pânico. Há dores que não vêm do fim, mas da revelação. Perceber que alguém não te amava era uma coisa,
Mas perceber que te testava, que brincava com o teu sentimento, era outra. Uma ferida diferente. Mais funda. Mais silenciosa. No dia seguinte, ela tentou inverter o jogo. Disse-me que eu estava a ser cruel. Que a estava a castigar por ser honesta. Sorri. E respondi: Não, Meredith. Eu só estou a viver conforme as tuas palavras. Tu disseste que não me amavas. Eu acreditei. 2 dias depois, a explosão. Quando cheguei a casa, encontrei os meus pais na sala. 3 horas de viagem, chamados por ela. Ela chorava, com a voz partida. Ele afastou-se. Trata-me como estranha. Sinto-me destruída. A minha mãe levantou-se, confusa. O meu pai apenas perguntou: Mas disseste-lhe que não o amavas? Não foi? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela engoliu em seco. Os olhos dela brilharam, não de lágrimas, mas de vergonha. A minha mãe virou-se para mim. Estás a castigá-la? Peguei no telemóvel. Mostrei as mensagens. As contas divididas. As flores canceladas. Não, mãe. Só deixei de viver uma ilusão. O meu pai, homem de poucas palavras, apenas disse: Bom, já era tempo. E foi assim que, sem gritar, sem insultos, a verdade rebentou no meio da sala. Depois que os meus pais saíram, ela ficou de pé, tremendo. Disse que eu era frio, manipulador, cruel. Mas eu já não sentia raiva. Sentia pena. Porque percebi que o castigo dela era muito pior do que qualquer vingança. Ela ia ter de viver com o peso de ter perdido alguém que a amou de verdade. Nos dias seguintes, o apartamento tornou-se um campo minado. Ela chorava, gritava, depois pedia desculpa. Eu mantinha a calma. E quanto mais calmo eu ficava, mais ela desmoronava. Até que, uma manhã, ela olhou para mim e disse com a voz quebrada: Acho que fiz tudo errado. E eu só respondi: Sim, mas às vezes, errar é a única forma de aprender o valor do que se perdeu. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Há conversas que não mudam nada, e há aquelas que acabam tudo. A nossa foi das segundas. Ironicamente, começou com uma frase simples: Podemos falar. Era domingo à tarde. A luz entrava suave pela janela. Mas o ar estava pesado. Quase irrespirável. Ela bateu à porta do meu escritório, o mesmo quarto que, semanas antes, eu tinha transformado no meu refúgio. Abri. Os olhos dela estavam inchados. O rosto cansado, como se não dormisse há dias. Sentou-se, hesitou um segundo, e disse: Eu preciso de te explicar. Eu só queria ser honesta. Queria testar se ainda te importavas. Testar. Essa palavra ficou a ecoar dentro de mim como uma sentença. Testar o amor, como se o amor fosse um exame. Uma experiência de laboratório. Não pude deixar de rir. Não por desprezo, mas por exaustão. Ela continuou: Eu pensei que, se dissesse aquilo, tu irias lutar por mim. Mostrar que ainda me amavas. E eu só perguntei: E se eu tivesse acreditado e implorado? Terias voltado a amar-me? Ela baixou a cabeça. Nenhuma resposta. Porque não havia resposta certa. Eu não deixei de te amar, Meredith. Ela levantou o olhar, surpresa. Continuei. Eu apenas deixei de mostrar amor a quem me disse que não o queria. Há uma diferença. Ela começou a chorar. Disse que estava confusa, que tinha medo de se entregar demais. Medo de perder-se. Mas o que ela não percebia é que, ao tentar não se perder, acabou por me perder a mim. Naquele momento, vi a verdade nos olhos dela: arrependimento. Mas arrependimento não é amor. É o eco do que já não se pode consertar. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que vem depois de todas as palavras ditas, e todas as ilusões quebradas. Ela sussurrou: Há alguma hipótese de começarmos de novo? Olhei para ela, e pela primeira vez, não vi a mulher que amei. Vi uma estranha com quem eu tinha partilhado um sonho que já não existia. Respondi com calma: Não, o amor que precisa de ser testado já nasceu fraco. Ela assentiu, lentamente, como quem entende tarde demais. Levantou-se, pegou na mala, e caminhou até à porta. Não houve beijos. Nem promessas. Apenas um boa sorte, sincero.
mas definitivo. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas desta vez, não doía. Era um silêncio limpo, sem peso, sem culpa. Percebi então que aquele teste não tinha destruído só o amor. Tinha revelado quem realmente éramos. Uma mulher que jogava com o medo. E um homem que finalmente aprendeu o valor da paz. Nem todo o amor precisa acabar em gritos. Alguns terminam em silêncio. É às vezes. É nesse silêncio que nasce a maior das verdades. O respeito vale mais do que o amor. No dia seguinte, o apartamento parecia outro. Mais leve. O ar já não pesava. Abri as janelas. Deixei o sol entrar. E pela primeira vez em semanas, respirei sem dor. As marcas dela ainda estavam por todo o lado, a caneca esquecida. O perfume no corredor. O travesseiro com o formato da ausência. Mas, estranhamente, tudo isso já não doía. Era só história. Um capítulo fechado. As pessoas falam muito sobre o amor. Mas quase ninguém fala sobre o respeito. O respeito por ti mesmo. Por não mendigares atenção. Por não implorares amor a quem já te disse que não sente o mesmo. Percebi que a dignidade é silenciosa. Não faz escândalo. Não tenta convencer. Apenas se levanta, ajeita o coração e segue em frente. Aprendi que amor sem reciprocidade é como regar uma planta de plástico, consome energia. Mas nunca floresce. Comecei a redescobrir-me. Voltei ao ginásio. Encontrei os meus amigos. Inscrevi-me naquela aula de marcenaria que ela dizia ser perda de tempo. Descobri o prazer das pequenas coisas, o café quente. A música ao entardecer. O silêncio que já não machucava. É aos poucos. Percebi que não era o amor que me faltava. Era eu mesmo. O eu que tinha desaparecido enquanto tentava ser tudo para alguém que já não queria nada. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto gratidão. Porque, sem aquela ferida, eu nunca teria aprendido que o amor verdadeiro não pede provas. Ele não testa, não mede, não manipula. Apenas é. E talvez essa seja a lição que a vida tentou ensinar-me da forma mais dura possível. Amar alguém é bonito. Mas amar-te o suficiente para ir embora. Isso é libertador. Se alguém um dia te disser que gosta de ti, mas não está apaixonado, acredita. Não discutas. Apenas aceita e segue. Porque o amor que precisa ser implorado já está morto. E tu mereces muito mais do que migalhas de afeto. Mereces paz. Mereces reciprocidade. Mereces alguém que te ame, sem precisar de te testar. E tu? Já tiveste de escolher entre o amor e o respeito por ti mesmo? Conta-me nos comentários. Às vezes, partilhar a dor é o primeiro passo para curar.